Nas profundezas abissais dos oceanos, onde a luz do sol jamais penetra e o silêncio é apenas perturbado pelo sussurro das correntes marinhas, residem os Deep Ones. Estes seres emergidos das trevas eternas do mundo subaquático são um mistério tão antigo quanto as profundezas dos mares em que habitam. Com pele escamosa que brilha sutilmente sob a luz fraca das profundezas, olhos amarelos e penetrantes e garras afiadas, os Deep Ones representam um terror primordial. Uma ponte entre o mundo conhecido da humanidade e os horrores inomináveis que se escondem sob as ondas. Sua existência é um sussurro nas lendas de marinheiros e nas páginas amareladas de tomos proibidos que falam de cidades submersas e um santuário sinistro para essas criaturas. Cada encontro com os Deep Ones é um vislumbre de um mundo antigo e esquecido, onde a realidade se entrelaça com pesadelos aquáticos, e a presença deles nas costas nebulosas é um prenúncio de desgraças e transformações macabras. Nas eras esquecidas, muito antes das primeiras civilizações humanas erguerem suas efêmeras cidades, os mares profundos já escondiam os Deep Ones. Sussurra-se entre os eruditos do ocultismo e os estudiosos dos mitos de Cthulhu que os Deep Ones não são meros habitantes do oceano, mas sim descendentes diretos de divindades aquáticas primordiais, Dagon e Hidra. Seres de poder inimaginável e propósitos enigmáticos. Estas entidades, adoradas e temidas, teriam dado origem aos Deep Ones, infundindo-os com sua essência horripilante. Com corpos adaptados a pressões e aos mistérios do abismo, os Deep Ones evoluíram, tornando-se mestres do reino submerso. Eles construíram cidades monumentais nas profundezas, como a notória Wai Huntley, erguidas com uma arquitetura alienígena que desafia as leis da física. Outras versões sugerem que os Deep Ones podem ter origens ainda mais antigas e cósmicas, talvez ligadas aos próprios grandes antigos. Essa teoria sugere que os Deep Ones são parte de um plano maior, um jogo cósmico de poder e dominação que se desenrola nas sombras do universo. A sociedade dos Deep Ones é hierárquica, com uma estrutura rígida que determina o papel de cada indivíduo. No topo desta hierarquia estão os sacerdotes e as sacerdotisas, venerados não apenas por seu conhecimento arcano, mas também por uma proximidade com as divindades aquáticas como Dagon e Hidra. Eles comandam rituais místicos e guiam o povo nas questões de fé e na adoração de seus deuses ancestrais. Os guerreiros dos Deep Ones formam uma outra casta distinta, encarregados de proteger suas sociedades submersas de intrusos e ameaças externas. Equipados com armas forjadas a partir de materiais desconhecidos na superfície, esses guerreiros são temidos por sua brutalidade e eficiência em combate. A maioria dos Deep Ones, no entanto, compõe a classe trabalhadora, responsável pela manutenção de suas cidades e pela colheita dos recursos do oceano. Esses indivíduos realizam tarefas essenciais, desde a construção de estruturas alienígenas até a caça nas águas escuras, garantindo a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Os rituais e as tradições dos Deep Ones são tão antigos quanto misteriosos, muitas vezes centrados em torno da adoração de seus deuses e da celebração do ciclo de vida e morte. Casamentos entre os Deep Ones e humanos são parte de suas práticas, uma tradição sinistra que busca expandir sua influência e mesclar suas linhagens com a superfície. A comunicação entre os Deep Ones é um enigma. Eles falam em uma língua antiga que soa como uma combinação de cliques e silvos, um idioma que parece fluir e mudar como as próprias correntes marinhas. Os Deep Ones raramente interagem diretamente com os grandes antigos, as entidades supremas do universo de Lovecraft. No entanto, seu culto e suas práticas são muitas vezes alinhados com o despertar ou a adoração desses seres cósmicos, indicando uma reverência distante e um medo reverente. No coração das relações dos Deep Ones com outras criaturas dos mitos de Cthulhu está o entendimento inato da hierarquia cósmica e do equilíbrio de poder. Eles navegam neste universo como predadores astutos e adoradores fervorosos,
Cientes de sua posição e sempre atentos às oportunidades de expandir seu domínio e garantir sua sobrevivência nas profundezas escuras e implacáveis do oceano. Os Deep Ones guerrearam entre si em disputas por territórios e poder. Suas cidades submersas, construídas em estranhas geometrias não euclidianas, foram palco de batalhas épicas, onde o sangue escuro misturava-se à água fria, atraindo criaturas ainda mais terríveis das fendas ocultas no leito do oceano. Quando a guerra entre os grandes antigos e os outros seres poderosos dos mitos de Cthulhu irrompeu, os Deep Ones foram chamados a participar. Sua lealdade aos deuses aquáticos e a conexão com Cthulhu os colocou no centro do conflito, onde sua habilidade em combate subaquático e conhecimento dos segredos abissais eram inigualáveis. Os Deep Ones enfrentaram ameaças de fora de seu reino aquático. Relatos fragmentados falam de confrontos com as raças estelares, os Migo, os Elder Things e seus Shoggoths, e até mesmo com seus próprios grandes antigos. Essas batalhas, mais estranhas e aterrorizantes do que qualquer conflito humano, envolviam forças que desafiavam as leis da natureza, onde a realidade se dobrava e se partia ao capricho de poderes inimagináveis. Com o surgimento da humanidade e a expansão de suas civilizações, um novo tipo de guerra começou. Inicialmente, os Deep Ones observaram os humanos à distância, curiosos e cautelosos. No entanto, com o tempo, à medida que as cidades humanas se aproximavam de seus territórios sagrados, os conflitos se tornaram inevitáveis. Nas costas nebulosas de Innsmouth e em outros lugares esquecidos pelo mundo, os Deep Ones emergiram das águas para defender seu domínio ancestral. Esses confrontos com a humanidade foram marcados por um terror implacável. Pescadores e moradores costeiros desapareciam, vítimas dos ataques silenciosos dos Deep Ones, enquanto embarcações eram encontradas à deriva, suas tripulações desaparecidas ou enlouquecidas pelo que haviam testemunhado. Quando o momento do despertar de Cthulhu, o grande antigo adormecido na cidade submersa de R'lyeh, se aproximar, os Deep Ones desempenharão um papel sinistro e crucial. Este evento, profetizado e temido, em igual medida nos mitos de Cthulhu, é um ponto de convergência para as forças obscuras e poderosas que residem nas profundezas do oceano. Os Deep Ones vão agir como arautos do despertar iminente de Cthulhu. Eles se preparam para este evento com rituais arcanos e sacrifícios, acreditando que o retorno de Cthulhu trará uma era de domínio aquático sobre a Terra e uma nova ordem mundial onde os Deep Ones ascenderão como os verdadeiros senhores dos mares e da Terra. À medida que o alinhamento astral necessário para o despertar de Cthulhu se aproxima, os Deep Ones intensificam suas atividades na superfície. Cidades costeiras como a infame Innsmouth tornam-se focos de atividade frenética, onde os híbridos humanos Deep Ones preparam o caminho para o retorno de seu deus adormecido. Essas comunidades híbridas, resultado de gerações de casamentos mistos, são cruciais para os planos dos Deep Ones, servindo como pontes entre o mundo aquático e o terrestre. Eles acreditam que sua devoção e seus atos serão recompensados, que serão elevados à posição de favoritos de Cthulhu e protegidos em seu novo reino. Os Deep Ones são os sussurros nas tempestades oceânicas, as sombras que se movem rapidamente sob a superfície da água, os pesadelos que assombram marinheiros e habitantes costeiros. Sua presença é um lembrete constante de que, nas profundezas escuras e frias dos oceanos, existem segredos antigos e horrores que a humanidade jamais deveria desvendar.